O deputado Henrique Fontana, vocês sabem, ele é aqui do Rio Grande do Sul, é do PT do Rio Grande do Sul, é deputado federal, é médico, já foi eleito e reeleito algumas vezes, é líder do governo na Câmara dos Deputados. Pois hoje eu estava lendo uma declaração do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é candidato a presidente da Câmara, acho que será eleito o Eduardo Cunha. E ele estava respondendo a uma espinafrada que levou do Henrique Fontana. Ora, o Henrique Fontana é líder do governo. O principal partido de sustentação do governo é o PT, mas em segundo lugar, bem pertinho do PT, está o PMDB, que é um partido fortíssimo, vocês sabem disso melhor do que eu. E ele estava bravo, o Eduardo Cunha, com toda a razão, porque o Henrique Fontana, ele reclamou que o Eduardo Cunha colocou a público uma gravação claramente falsificada, forjada, destinada a chantageá-lo. Chantageá-lo a ele, o Eduardo Cunha. E o Henrique Fontana disse o seguinte: olha, isso aí nem devia ser apresentado nessa disputa eleitoral. Criticou o Eduardo Cunha, né? Em primeiro lugar, o Henrique Fontana é o líder do governo na Câmara. E entre os seus liderados está o Eduardo Cunha, que é o líder do PMDB. Devia pelo menos preservar isso aí, mas ele não preservou, ele colocou os interesses dele, do PT, em primeiro lugar. Primeiro isso. Em segundo lugar, achar que uma gravação como essa que o Eduardo Cunha mostrou, e sobre a qual pediu investigações, inclusive, aliás, as investigações começaram na Polícia Federal, acho que o próprio Congresso devia investigar isso aí. Né? Por quê? Porque o Eduardo Cunha não deixou a menor dúvida a respeito de quem ele acha que promoveu essa coisa de aloprado, né? Porque obliquamente ele acusou o ministro-chefe da Casa Civil da Dilma, o Aloysio Mercadante, quando disse o seguinte: eu não estou dizendo aqui que isso é obra dos aloprados do ministro Mercadante, eu não disse isso. Vocês sabem que muitas vezes as pessoas usam essa figura de linguagem inversa para justamente obter um resultado que ele deseja, né? Quando eu estou querendo ofender alguém, olha, o fulano de tal é uma bicha louca, eu digo, olha, o fulano de tal não é uma bicha louca. E ninguém estava falando isso, eu que estou falando isso aí, claro que eu estou acusando, né? Então, esse caso é típico, né? De modo que ele tinha que usar assim. Por quê? Porque isso está sendo usado justamente, essa gravação, essas acusações contra o Eduardo Cunha, de que ele fazia parte da Operação Lava Jato, está sendo usado justamente para debilitá-lo frente ao outro candidato, Arlindo Chinaglia, que é o candidato do PT à Câmara dos Deputados. Então como é que não vai usar? O PT pode usar isso aí, o Aloysio Mercadante pode usar, pode forjar denúncias contra o deputado Eduardo Cunha, dizendo que ele está inscrito na lista dos acusados pelo Lava Jato, pelo Pedrolão. Mas ele não pode se defender. Não tem o menor sentido. Então, essa gravação, claro, ela acabou agora ajudando o Eduardo Cunha, porque mostra de que modo os seus adversários estão trabalhando contra ele. É um jogo sujo do governo Dilma. Mais um, né? Não é o único. Aliás, o próprio ministro Mercadante já tinha usado aloprados para comprar dossiê falso contra o senador Serra, quando ambos disputaram o governo de São Paulo. Então esse negócio de aloprado não é de hoje, né? Você se lembra, Lorenzetti, o assador de churrasco do Lula, participou ali daquela turma dos aloprados do ministro Mercadante. Agora está se envolvendo de novo aí, né? Ele gosta de fazer esse tipo de dossiê, o Mercadante. E o PT, então, muito mais do que nós sabemos, né? Bom, então, primeiro isso aí, esse é um ponto favorável ao Eduardo Cunha, evidente. O segundo ponto me parece que foi essa homologação por parte do ministro Teori Zavascki da delação premiada do doleiro Alberto Youssef. Por quê? Porque agora essa delação premiada, ela ficará
conhecimento será de domínio público. De modo que ali vai ficar claro se realmente o Eduardo Cunha recebeu ou não recebeu alguma coisa. O próprio Doleiro já disse que não fez essa denúncia, né? Que isso aí foi uma coisa forjada pelo pessoal do governo e do PT. Mas agora, com a delação premiada homologada pelo ministro de Teoria Zavascki, isso vai ficar mais claro. Então, o jogo está pesado, o governo está jogando o que pode contra o Eduardo Cunha e a favor do Arlindo Chinaglia, porque o Eduardo Cunha já deixou bem claro duas coisas. Primeiro, em relação a chamada lei de meios, que é para censurar a imprensa, ele já disse, olha, se eu for presidente da Câmara, isso por mim não passa. Já deixou claro. E o governo quer que passe de qualquer maneira, ele quer censurar a imprensa para poder fazer com que essas denúncias que ocorrem diariamente contra ele sejam sufocadas por ordem a mano militar, né? Então, primeiro, já disse, por mim não passa. E segundo, o seguinte, isso me parece que é a coisa mais grave assim para vocês aqui, vou falar para vocês bem baixinho aqui, que é o seguinte, se for pedido o impeachment da presidente Dilma Rousseff, caberá ao Eduardo Cunha ali, em primeiro lugar, ou engaveta ou manda adiante. E vocês acham que ele vai fazer o quê? Ora, ele vai mandar adiante, né? Então é melhor que a Dilma tenha ali uma pessoa da confiança dela, no caso o Chinaglia, né? Que é um garoto de recados do Planalto. Eu volto amanhã.